Fala aí, beleza? Você já se imaginou com 600 milhões na mão, não saber o que fazer com esse dinheiro? Então esse vídeo aqui a gente vai falar de como investir aí o prêmio da Mega Sena da virada, e a gente pode colocar aí qualquer loteria que você ganhar, também pode colocar nesse saco de gato aqui, que esse vídeo vai servir para tudo. Mas eu estava trocando uma ideia aqui com o meu amiguinho aqui, inteligência artificial, Gemini, do Google, e eu perguntei aqui diversas coisas para ele, desde quais os números mais sorteados, preços, essas coisas. Então eu vou mostrar desde o início aqui para você até chegar aí na divisão da carteira aí de como investir aí os 600 milhões de reais. Então passando aqui para a tela do meu computador, primeiramente eu perguntei aqui, ó, quero dar um gás na minha aposta aí na Mega Sena, então ele me mostrou aqui os números que são os mais sorteados aí desde a criação da Mega Sena. Peguei desde o início mesmo, então aqui os campeões de aparição, como ele está mostrando aqui para vocês, essa listagem aqui, e na Mega Sena da virada, o número que mais apareceu foi o número 10, tá? Mas, como ele está falando aqui, ó, não existe fórmula mágica, a chance de qualquer número sair é a mesma, tá? Então, ele fala aqui também para você tentar um bolão aí, que é uma forma mais fácil de você conseguir aí ganhar, tá? Aí eu fiz aqui, pedi uma lista para ele aqui dos números da Mega Sena, dos mais sorteados até o menos sorteado. Ele faz um disclaimer aqui que é muito importante para você, e é o seguinte: é importante ressaltar que a Mega Sena é um jogo de azar e não há garantia que os números mais sorteados no passado continuarão a ser os mais sorteados no futuro. Cada sorteio independente é a chance de ganhar um número, qualquer número é exatamente a mesma. Então, lembrando que assim como qualquer jogo que você vê, e principalmente assim, a gente tem diversas porcarias aí no Brasil, Bet, jogo do Tigrinho, a Mega Sena aí é o jogo oficial aí do governo, tá? Então a Mega Sena aí você pode colocar no mesmo bolo de todos os jogos, porque é um jogo de azar, como ele está falando aqui. Então ele mostra que, no entanto, para aqueles que gostam de analisar as estatísticas, aqui uma lista aproximada dos números mais e menos sorteados na Mega Sena com base nos dados históricos. Então ele coloca aqui, ó, 6 números sorteados: 10, 53, 34, 5, 33 e 37, e outros números aqui um pouco recorrentes aqui. Esses 4 números que estão vendo aqui. Os números menos sorteados, ele falou que é difícil determinar com precisão, porque a gente sabe que são 50 milhões aí para você, é um de 50 milhões para você conseguir ser sorteado, ter chance de ganhar. Para gastar R$35 e ainda dificilmente pode ganhar aí, porque a probabilidade é bem difícil, porque é 1 para 7 milhões aí de você acertar. 8 números é de 1 para 1.700.000, de 9 de 1 para 590. Aumentando o número de jogos, vai gastar mais e vai diminuir a probabilidade aí, a quantidade de probabilidade para você, de vezes aí que você pode, de probabilidade, ou seja, é difícil pra caramba, 50 milhões de pessoas para um número acertar isso aí, é coisa difícil. Essa quina já diminui bastante aqui, é um jogo de R$5, são uma probabilidade de 1 entre 1 em 154 mil vezes, tá? E a quadra de 1 a 2.332 vezes. Isso com um jogo aqui de R$5. Então um jogo de R$5 aqui para 6 números, para você acertar, a probabilidade é de 1 em 50 milhões, ou seja, bem difícil. Mas vamos voltar aqui para o Gemini, que foi aqui o meu parceirinho aqui do vídeo de hoje, e ele fala aqui do fator aleatório. A aleatoriedade dos sorteios faz com que a frequência de cada número varie pouco com determinado tempo. Ele dá aqui umas dicas aqui, mas não é a probabilidade, não é o que eu quero falar aqui. Agora, se você, isso aqui ele fala também, jogar com mais frequência. Quanto mais vezes você jogar, maior a probabilidade de em algum momento você acertar os números sorteados. Mas você vai gastar dinheiro pra caramba quanto mais jogar, isso acaba se tornando um vício, né? Então, o Gemini aqui deixou bem claro que isso aqui é um jogo de azar. Então, a gente sabe que gastar dinheiro aí na Mega Sena, você pode estar deixando de comprar outras coisas aí, e 50 milhões de vezes aí, a probabilidade de uma entre 50 milhões é bem difícil de você ganhar aí na Mega Sena. Mas se você ganhou na Mega Sena, a gente vai chegar lá até a parte de como investir na Mega Sena, tá? Então ele falou que, ó, probabilidade de custos de jogos na Mega Sena. A Mega Sena oferece diversas opções de jogos, cada uma com a sua própria
a sua própria probabilidade de ganhar e custo. Quanto mais números você marcar, maiores são as chances de ganhar, mas também maior será o valor da aposta. Então, como falei para vocês, R$5, você tem uma probabilidade de acertar em um entre 50 milhões e vai diminuindo, tá? Então isso aqui, ele mostrou uma listagem aqui para mim também. Outra coisa que eu ouvi aqui também, com base numa notícia que eu pesquisei aqui, ele fez uma análise para mim sobre os números da Mega da virada desde quando começou aqui em 2009. 10, como já falei lá, também foi o campeão de aparições, aparecendo em 5 edições. 5 e 33 apareceu 4 vezes. Ele colocaram aqui 3 vezes cada. 3, 20, 34, 36, 58, 41 e 56 apareceram aqui 3 vezes. Ou seja, é montar uma listinha aqui, mas você vai gastar bastante dinheiro com essa quantidade de número aqui, tá? Agora a gente vai aqui para a parte de onde investir aqui os 600 milhões. Ele fala que para ganhar 600 milhões é um sonho de muitos, né? Mas a decisão de investir pode ser desafiadora, afinal a quantia para mudar completamente a sua vida e a vida da sua família. Então, ele fala aqui de considerações importantes, o perfil de investidor. Antes de qualquer decisão, é fundamental definir aqui o perfil de investidor. Se você é mais conservador, moderado ou agressivo, a tolerância ao risco vai influenciar diretamente na escolha dos seus investimentos. Quais são os seus objetivos com o dinheiro e qual o prazo? Então, ele dá aqui diversas opções de investimento. 600 milhões, pode colocar aqui renda fixa, tesouro direto, permite investir em títulos de governo. Pode colocar aqui também CDB, que são depósitos bancários. L6 e LCA está investindo em crédito imobiliário e crédito do agronegócio. Lembrando que as L6 e LCAs aí são isentas de imposto de renda e já o CDB tem imposto de renda. Fala também para dividir aqui em ações, na parte de renda variável, investir em empresas, trazer retornos aí elevados a longo prazo, mas também envolve bastante risco. Em fundos de investimento, eu classifico aqui fundos de investimento imobiliário que permitem diversificar a carteira com a ajuda de profissionais. Ele também coloca aqui investimentos em imóveis, empresas próprias, startups e obras de arte. E dá uma dica aqui que a gente está cansado de falar também aqui no canal: diversificação. Não coloque todos os ovos numa única cesta, diversifique aí os seus investimentos em diferentes classes de ativos para reduzir o risco. Procure acompanhamento aí de profissionais, ajuda de um auxiliar de um profissional e pensar também no longo prazo. Fala também aqui, ó, ele escreveu aqui para mim, onde buscar ajuda, planejadores financeiros, corretora de valores e bancos também, mas aqui ó, é preferível mais o planejador financeiro, porque esses bancos e corretores têm viés aí voltados aí para os investimentos deles, tá? Então, ele fala aqui, ó, consulte profissionais especializados e faça uma análise completa de suas necessidades e objetivos antes de tomar aí qualquer decisão. Aí eu pedi para ele distribuir bem mais específico aqui os 600 milhões numa carteira diversificada. Ele coloca aqui, compreendendo a importância da diversificação. Diversificação dos investimentos é fundamental para reduzir o risco, aumentar as chances de obter retornos de longo prazo e, ao distribuir o seu capital em diferentes classes de ativo, você se protege contra oscilações de mercado e garante uma fonte de renda mais estável. Ele me deu aqui uma sugestão de alocação, considerando 600 milhões de um perfil de investidor moderado. Um crescimento, segurança e possível alocação seria 30% em ações, ou seja, 180 milhões. A justificativa é que as ações oferecem potencial de alta rentabilidade a longo prazo, mas exigem um acompanhamento mais próximo de mercado, onde investir e coloca empresas de diversos setores, como tecnologia, saúde, consumo, etc. E os fundos imobiliários, ele coloca aqui 20%, 120 milhões de reais. Porra, você ter 120 milhões de reais, receber mais de 100 mil reais por mês aí. Não, 100 mil é só dá em cima de 1 milhão, em cima de 100 mil reais, em cima de 10 milhões. 120 milhões vão colocar aí mais de 1 milhão por mês aí. A justificativa é que os FIIs oferecem uma renda passiva através de distribuição de dividendos e pode ser uma boa forma de diversificar a carteira e investir em formas de forma indireta. Onde investir, ele coloca aqui FIIs lá de corporativa, shopping, logística, etc. E o colchão da sua carteira seria a renda fixa, com 50% aí, seria os 300 milhões. A renda fixa oferece maior segurança, um fluxo de caixa mais previsível, onde investir, tesouro direto, CDB, LC, LCA e fundo de renda fixa. Ele está aqui detalhando a classe de cada ativo, ele vê as ações com potencial de alta rentabilidade a longo prazo, participação nos lucros das empresas. Os riscos são as volatilidades de mercado e as empresas individualmente, né?
Fundos imobiliários, renda passiva é a vantagem através de dividendos, diversificação em diversos imóveis, e o risco, como a gente está vendo bastante apanhar ultimamente em 2024, é a variação no valor das cotas e as vacâncias aí dos imóveis. Renda fixa, a vantagem, menor risco, fluxo de caixa previsível, riscos, taxa de juros e inflação. É a oscilação, né? Sobe os juros, se você tem lá o risco aí de variação de marcação a mercado, como tem aqui nessa notícia aqui, ó. Os juros podem estar chegando perto aí de 17%, que pode ser algo extremamente negativo aí para a economia do país, tá? Essa notícia aqui ensina sobre variação a mercado. E falando de variação ao mercado, você tem que pensar o seguinte: se os juros estão se elevando, o preço do título cai, com isso você tem perda aí de marcação ao mercado. Se os juros do título caírem, o preço do título sobe, então você pode ter lucro aí de variação ao mercado vendendo antecipadamente. Então, variação ao mercado é para quem vende antecipadamente. Se você contratou aí até o vencimento, você vai ter tranquilidade aí o juro contratado até o vencimento. Então, voltando aqui, por exemplo, se você vai aqui, ó, num título pré-fixado hoje, 2027, na gravação desse título, você tem ele pagando R$ 15,71, com um investimento mínimo de R$ 7,47, por exemplo. O 2031 você tem um 15,29, um investimento mínimo de 4,28, vencimento lá em janeiro de 31. Você pode investir aí no Tesouro Selic, por exemplo. Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país, um 27 ou 29, vai render a Selic aí mais um deságiozinho, tá? E também pode ganhar aí da inflação, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, são excelentes títulos aí de ganho de marcação mercado. O IPCA mais tem o 29, 35 e o 45, está pagando IPCA mais 7 em todos eles. Isso é ruim para o governo brasileiro, que tem mostrado aí problemas de comunicação recentemente. Isso faz com que os títulos variem bastante, a cotação do dólar varie bastante também. É uma oportunidade para o investidor que quer investir com segurança e colchão e liquidez aí na renda fixa, tá? Ter um colchãozinho seguro pelo governo na renda fixa, ganhando da inflação, mais 7,65 aí para o IPCA 2029, para o IPCA 2035 tem mais 7,37, IPCA 2045, 7,14. Você também pode ter aí uma renda passiva com juros semestrais também, você investir em Tesouro IPCA+, o 2035, 2040 e o 2055 aí com os juros semestrais todos pagando acima de 7%. Você também tem o Tesouro Educa Mais, o Tesouro também aqui a Renda Mais. Agora não tem, no momento, o pré-fixado aqui com os juros semestrais. Esse título foi encerrado nesse momento e agora a gente só tem aqui com os juros semestrais o 2035 e o 2040. Lembrando que para você ganhar na Mega Sena, a probabilidade é de 1 em 50 milhões, você gastando aí R$5, tá? É muita grana. Então vamos voltar aqui para o Gemini para mostrar aqui a conversa que ele teve aqui comigo. Vamos aqui, ó. Perfil, ele dá algumas observações aqui sobre o perfil de investidor, que é apenas uma sugestão de locação. O ideal é ajustar a carteira de acordo com o perfil e objetivo. Horizonte de tempo, se precisar do dinheiro a curto prazo, a proporção de renda fixa aí deve ser maior. Para o horizonte de longo prazo, você pode aumentar a exposição em ações e fundos imobiliários, e com o dólar alto, mesmo com o dólar alto, a gente inclusive pode comprar e investir no exterior e comprar também criptomoedas, tá? Ele aconselha aqui um acompanhamento, é fundamental você acompanhar os seus investimentos regularmente, e auxílio de profissional, consultar um planejador financeiro para criar uma estratégia de investimento personalizada. Ele passa outras opções aqui de classes de ativos, como multimercado, fundos que investem em diversas classes de ativos. Esses fundos você consegue investir tanto em moeda, em renda fixa, em ações, em moedas em peso mexicano, por exemplo, você consegue investir lá no euro, tudo via multimercados. Um private equity, que são investimentos em empresas não listadas na bolsa, com alto potencial de rendimento. Ele fala até de você comprar obra de arte. Logicamente, não pode ser uma opção muito grande, que você precisa ter liquidez aí, você precisa ter investimento para não ficar pobre, porque tem muita gente que ganha aí dinheiro na Mega Sena e fica pobre rapidinho, até com um gasto bem pior. Fala obras de arte e fala de imóveis. E ele fala uma lembrança aqui, ó. A decisão de como investir seu dinheiro é muito importante e deve ser tomada com cuidado. Consulte um profissional especializado para criar uma estratégia de investimento
personalizada. Aí eu forcei mais a barra dele aqui e pedi aqui uma sugestão, uma ótima opção aí de ações pagadoras de investimento. Pedi aqui quais são as ações mais recomendadas aí pelas corretoras e casas de análise. Ele fez aqui uma listagem aqui com base no histórico de pagamento de dividendos, o dividend yield, os setores, a situação financeira da empresa e a perspectiva do setor. E as empresas na lista das mais recomendadas aqui são essas. Aí eu pedi para ele aumentar mais ainda para 10 ações pagadoras de dividendos, colocar aqui uma seleção na carteira aqui. E ele fez aqui um histórico de como escolher as melhores ações, repetiu tudo que já tinha escrito anteriormente e as 10 ações mais pagadoras de dividendos com base nos históricos aí que ele teve. Aí, possivelmente ele pegou os históricos mais recentes. Foi a Petrobras como a empresa aí, a empresa número 1 dessa lista. Lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento, só estou passando aqui umas ideias. Então é líder do setor de petróleo e gás no Brasil. Também tem histórico de pagamento de dividendos consistente, e isso quando tem lucro, claro, né? A segunda, e a queridinha aí de muitos investidores, inclusive Luiz Barsi, então o maior investidor da Bolsa Brasileira, é o Banco do Brasil, BBAS3, tá? Grande pagador de dividendos, uma empresa aqui que ele colocou também a Vale, que é a maior produtora mundial de minério de ferro, costuma pagar aí bastante dividendos também. O maior banco da América Latina, que ele colocou aqui, o Itaú Unibanco, os maiores bancos privados aí do Brasil, um excelente pagador de dividendos. Colocou aqui na listagem também o Bradesco que tem rateado recentemente aí, né, nos investimentos deles aí, o crescimento dos lucros não foi tão grande assim como do Banco do Brasil e Banco Itaú, mas colocou na listagem aqui também. Colocou aqui a BB Seguridade, como a maior seguradora do Brasil, histórico de bons pagamentos de distribuição de dividendos. Colocou a Engie, uma empresa de energia, uma das maiores também da empresa aí no setor. Colocou aqui a Gerdau, GGBR4, líder na produção de aços longos nas Américas. Colocou a Taesa, uma das queridinhas aí, uma transmissora de energia elétrica aí no Brasil. E colocou a CPFL Energia, que é uma empresa de geração e distribuição de energia elétrica aqui. E ele fala aqui, ó, para outras formas de encontrar mais informações, que são relatórios de análise de corretores e casas de análise, sites especializados como Infomoney e Investidor, e plataforma aí de investimentos. Eu pedi aqui, eu dei uma forçacinha de barra aqui sobre os fundos imobiliários, mas ele me deu uma listagem de fundos, inclusive, que não existe. Então, eu não vou passar essa listagem aqui, não, de fundos imobiliários. E eu pesquisei no meu celular aqui, uma carteira aqui diversificada aqui, por exemplo, para investidores qualificados, que tem aqui de fundos imobiliários. BTG possui, quem tem conta no BTG, por exemplo, possui lá as suas carteiras aí de investimentos, aí tem indicação de investimento. Então o BTG, vou até gravar minha tela aqui para colocar aqui no canto esquerdo aqui, provavelmente que eu vou colocar. Deixa eu ver aqui como é que tá a câmera aqui, como é que tá a posição da câmera aqui, para ver qual posição que eu vou colocar essa telinha. Então tem que ser aqui, ó, do meu lado direito, vai aparecer essa telinha aqui dessa carteira recomendada. Então vou entrar aqui, ó, no meu aplicativo do BTG Pactual, e o aplicativo aqui do BTG Pactual, deixa eu só gravar essa tela aqui. Toda corretora tem uma carteira recomendada, tá? Então, como ele tem aqui um fundo imobiliário para investidores qualificados, estou colocando aqui na tela também, nem mudei porque tem esse investidor aqui que é a NHY, é fundo imobiliário para investidor qualificado, se não me engano, e o Canip também. Então, é o High Yield, é o fundo da Quiné, tem o VRTA, que vocês estão vendo aqui, meu canto direito aqui, estou vendo minha mão aqui, canto direito. RBRY, KNCR, que é um fundo indexado ao Selic. Tem o Vigir também, que é o fundo indexado ao Selic, é o CDI, né? O Selic é o CDI. Tem o RBRR, tem aqui um BPML, que é o fundo do BTG Pactual de shoppings, né? Eu não investiria nesse fundo aqui. Tem um hedge fund também da Quiné, KNHF. Tem um ETRXF, esse eu tenho. Tem o Tigar, BDIF, é um fundo de infraestrutura do BTG, tem o Bocane, o BODB11 também tem, CPTI, o fundo de infraestrutura da Capitânia,
e o BTAG, que é um fundo de crédito agrícola do BTG. Bem, qual que eu não investiria aqui? Eu tenho VRTA, eu não investiria aqui, por exemplo, no BPML11, porque esse fundo aqui é quase um conflito de interesse, o BTG está indicando ele também, mas isso aqui é um exemplo aqui de carteira recomendada, tá? Então, vocês estão vendo aqui no cantinho da minha tela, uma outra forma de investir também. Tem aqui um fundo, tem diversas opções aqui de investimento no BTG Pactual, por exemplo, foi o exemplo que eu usei aqui, mas se você tiver Banco Itaú, XP lá, tudo tem carteira recomendada, você pode estar investido em tudo aí. Então, voltando aqui na Gemini, agora eu vou passar aqui para os investimentos de renda fixa aqui mais indicados. Por exemplo, aqui, ó, o Itaú fala muito bem na diversificação dele aqui, coloca o Tesouro Selic 2027, coloca aqui o IPCA mais 2029 e o 2045 e coloca o pré-fixado 2027. Ele fala também das oportunidades, as tendências aqui do mercado para 2025 nos investimentos. Então, em 2025 ele coloca aqui com as atuais taxas de juros, eles veem oportunidades de diferentes prazos de investimentos, no curto prazo até 2 anos e também entre 2 e 4 anos. Então aqui, ó, um prazo intermediário de 2 a 4 anos pré-fixados aparece aqui como uma boa medida. O impacto do cenário global aqui nos investimentos brasileiros também, que a recuperação econômica global pode trazer benefícios ao Brasil, especialmente em setores estratégicos como mineração e agronegócio. Se a demanda chinesa aumentar, veremos um impacto positivo nesses setores, além de cortes de juros da União Europeia, pode crescer em 2025, beneficiando o Brasil através do acordo com o Mercosul. Já os Estados Unidos, com o novo presidente, o país tende a buscar crescimento acelerado. Isso deve fortalecer e favorecer as economias emergentes como a brasileira, principalmente no setor de commodities, que deve fazer dever de casa, pegar carona no crescimento global e acelerar em várias frentes. Fala aqui, assim como o Gemini, que a diversificação é a chave para investir aqui em 2025 e ele destaca que a importância de olhar o mercado internacional, especialmente para os ETFs atrelados à moeda forte, tá? E no Brasil a gente tem juros altíssimos, com retornos atuais acima de 2 dígitos, enquanto o cenário internacional apresenta uma recuperação pujante. Investir fora do país é uma realidade cada vez mais acessível. A gente tem contas aí na Everno, tem Banco Inter, tem Nomad, tem outras opções aí, você pode investir em criptomoedas também, e você pode ter aí diversas formas, diversos investimentos, uma carteira bem diversificada. E aqui eu simulei os 300 milhões da renda fixa aí, quanto renderia nesse período aqui, contando a Selic, tá? Eu vou colocar aqui a calculadora aqui também do meu lado, no computador, aqui estou mostrando a tela para vocês. Então, ó, investimento aqui na data de gravação desse vídeo com rendimento até março de 2029, um CDB rendendo a 100% CDI, por exemplo, vai render aí, ó, 155 milhões líquido de imposto de renda nesse período aí, ou seja, 5 anos, 25, 26, 27, 28, 29, vamos colocar 5 anos aí, vamos colocar 4, né? É março de 29, vamos colocar 4 anos e um pouquinho. LCI e LCA vai render aí 164 milhões, Tesouro Selic 158 milhões, poupança 94 milhões. Por exemplo, se você pegar os 155 milhões e dividir por 4 anos, vai dar algo em torno aí de 39 milhões anuais aí, líquido de imposto de renda. 164 milhões dividido aí por 4 anos, algo em torno aí de um pouco mais de 40 milhões anuais aí de imposto de renda. Já a poupança, dividido aí por 4, vai ter aí um pouco mais de 24 milhões aí em ganhos no ano, 300 milhões. Agora, se você colocar aqui os 600 milhões, se você for um investidor bem conservador, colocar os 600 milhões, ó, até 2029, março de 2029, o seu Tesouro Selic vai te pagar aí, ó, 317 milhões aproximadamente. Você vai ter ganho na poupança aí 189 milhões, você vai ter na LC, LCA aí 329 milhões, por exemplo, e no CDB 310 milhões. Lembrando que CDBs, LCIs e LCAs tem um problema lá de FGC, tal, limitado a 1 milhão aí. Então, o conselho é, deixe em grande banco, não deixe em banco pequeno não. CDB, LCI, LCA, se você ganhou na Mega Sena, deixe em banco grande. Se você deixar em banco pequeno, pode quebrar. E o FGC só garante aí 250 mil reais aí por banco, limitado a 1 milhão aí, ou seja, 4 bancos, beleza? Então, por exemplo, o CDB vai render aí a 310 milhões, dividido aqui por um período aqui aproximadamente de 4 anos,
77 milhões e meio anuais aí. Isso vai ser o CDB 100% CDI. Já a LCLCA 329 aqui dividido por 4 vai render 82 milhões. 316 dividido por 4, que é o Tesouro Selic, vai render 79 milhões. E a poupança aqui, ó, dividido por 4, que 189 milhões, vai render 47 milhões. É dinheiro para mais de metro fazendo dinheiro. Então, isso aqui foi como investir aí na Mega Sena, você diversificar a sua carteira. Deu um passão geral aí. Se valeu o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se valeu a sua inscrição, se inscreve aí. Beleza, galera? Sou o Valder Rocha, aqui do canal 10 Conto Educação Financeira. Eu tô aqui para te ajudar, te auxiliar aí nos investimentos e nas finanças. Um abraço, até mais e tchau, tchau.